No interior do Rio Grande do Norte, comunidades rurais sofrem com a implantação de novas tecnologias para a produção de energia limpa e extração de minérios. Parques eólicos, quilômetros de painéis solares e uma mina de ouro tiram o sono literalmente, a saúde e a paz dos moradores. O sítio do seu Juvenal e de Dona Celiseuda, em Lagoa Nova, interior do Rio Grande do Norte, é bem simpático. Não é uma área muito grande, mas tem plantas, pés de maracujá, grandes mangueiras que ajudam a diminuir o calor na região. O único problema são os aerogeradores, instalados a pouco mais de 400 metros do sítio. Desde que chegaram, no fim de 2016, mudaram a vida da família. Barulho, danos materiais, como rachou minha casa. Dona Celiseuda, é difícil dormir com esse barulho? É muito. Por quê? Porque, assim, querendo ou não, atrapalha o sono da gente, né? Uma das coisas que mais atrapalham a vida do Juvenal e da Celiseuda é a chamada réstia, uma espécie de feixe de luz provocado por aquela torre ali, a mais próxima. É que quando o sol baixa, a sombra das pás do aerogerador fica passando aqui pela casa e isso provoca até vertigem nos moradores. Este vídeo feito pela Dona Celiseuda mostra bem o que é a réstia e como incomoda quem está em casa. Aos poucos, o casal também foi percebendo que aves que eram vistas diariamente no sítio desapareceram. E que algumas mangueiras morreram de uma doença que eles não sabem dizer se está conectada com as turbinas eólicas. Começou a aparecer essa mortalidade nas plantas. Começou uma galinha seca e vai e morre o pé todinho. Maracujá também está afetado? Assim, o maracujá, antigamente, a durabilidade dele era 3 anos. Agora é 1 ano e meio, já começa a morrer. Lembra que o Juvenal falou das rachaduras? Elas apareceram na instalação das torres. Hoje já não existem, foram cobertas por ele mesmo. Mas essa obra, que deixou sinais visíveis nas paredes, impediu que eles ganhassem uma indenização na justiça por danos materiais. Aí o juiz alegou que a gente mexeu na casa, aí por isso que não deu indenização. Mas uma outra ação por danos morais foi adiante e rendeu pouco mais de R$11 mil ao casal. Dinheiro que, segundo o Juvenal, não valeu a pena. Isso valeu a pena? Não. Se ele quisesse o dobro de volta para retirar a torre, eu era capaz de arranjar esse dinheiro para dar eles. As torres dos aerogeradores têm em média 200 metros de altura. As pás, que giram com a força dos ventos, é que fazem as turbinas eólicas funcionarem. Com a rotação, um gerador instalado no alto das torres é acionado e transforma a energia em eletricidade, que é então enviada a uma subestação e depois aos consumidores. A energia produzida pelos ventos é a que mais cresce no mundo inteiro. Hoje, o Brasil tem 1.160 parques eólicos em operação comercial ou em teste em 12 estados. Pouco mais de 12 mil equipamentos que geraram em 2024 107 terawatts de energia. Seria o suficiente para abastecer Minas Gerais e Rio de Janeiro, beneficiando 36 milhões de habitantes. Aqui no Brasil, a energia eólica já é a segunda mais importante fonte de geração de energia, só fica atrás da hidrelétrica. Está muito claro que, para resolvermos os problemas das mudanças climáticas, nós temos que reduzir o uso dos combustíveis fósseis. O uso da energia responde por mais que 80% das causas das mudanças climáticas. Se buscarmos uma solução para energia eólica e solar, basicamente, são essas fontes que vão determinar a oferta de energia nos próximos 10, 20, 30 anos, falando do ponto de vista global e falando também em país. O Nordeste concentra 90% da produção nacional, mas há torres também nas regiões Norte, Sudeste e Sul. Uma avaliação ambiental estratégica é necessária para determinar quantos aerogeradores serão instalados em determinada região e a que distância eles estarão das casas. Também é fundamental ouvir as comunidades. Na chegada dos primeiros parques eólicos, principalmente, os primeiros anos, existia uma dificuldade de ouvir as comunidades.
Mas o que acontece com aquelas pessoas que moram nas comunidades que não foram ouvidas e que tiveram a instalação dos aerogeradores na marra, perto a 200 metros de casa, a 180 metros de casa? Isso é um grande passivo socioambiental, né, que foi gerado a partir dessa expansão e da entrada desses empreendimentos no Brasil e no Rio Grande do Norte. Muitas comunidades estão entrando na justiça, né, e advogados estão, né, organizando essas ações para que haja uma reparação. Esta advogada já entrou com várias ações indenizatórias. Uma parte delas já foi julgada com ganho de causa aos moradores. Nós temos uma orientação do CONAMA de que seja resguardado pelo menos 400 metros das casas para garantir a saúde das pessoas. Só que aqui nós vemos situações em que o aerogerador está instalado a menos de 200 metros. O CONAMA, que ela cita, é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Segundo a advogada, além do barulho, os moradores correm risco de acidentes, como pás que se soltam ou incêndio nos aerogeradores. Às vezes, uma residência recebe um impacto de 2 ou 3 aerogeradores. Então, o nível de ruído é elevado e talvez medidas mitigadoras têm que ser adotadas. Tipo remoção? Tipo remoção. Remoção é a palavra que mais se ouve no povoado do Maxixe, localizado no limite dos municípios de Campo Redondo e Currais Novos, a 230 quilômetros de Natal. Das 40 famílias que moravam aqui, muitas já se mudaram. Uma parte por causa das torres eólicas. Eu comecei a perceber que eu estava ficando com dor de cabeça e dor de ouvido, quando elas faziam muito barulho à noite. E isso foi permanente, eu passei uns 4 dias desse jeito, logo quando eu comecei a perceber. Aí fui para o médico, ele passou um remédio, desinflamou meu ouvido, mas na outra semana voltou de novo. Eu disse, não é normal. E sem contar na perca de sono, que se a gente adormecer e acordar de 3 para 4 horas da madrugada, você não consegue dormir de novo. Não dorme mais. Com barulho, porque o barulho de madrugada é muito intenso. Você acha que a relação custo-benefício não vale? Nada. O incômodo de Daniele se encaixa na síndrome da turbina, que tem sido associada a sintomas como insônia, irritabilidade, dores de cabeça e ansiedade, provocados pelo ruído constante emitido pelas torres. A luz vermelha de alerta dos aerogeradores faz concorrência às estrelas quando a noite cai aqui no sertão do Rio Grande do Norte. Mas os moradores do povoado Maxixe dizem que a noite também traz um aumento no barulho das turbinas eólicas. É como se elas fossem potencializadas para gerar mais energia nesse período. E quando a gente se aproxima de algumas delas, percebe realmente que o ruído é mais intenso. É importante lembrar que toda e qualquer atividade econômica traz impacto econômico, social e ambiental. A grande questão não é se traz impacto ou não. Qual é o menor impacto? Qual é o caminho de menor impacto? Nós não temos dúvidas que são as energias renováveis, produção de energia eólica e energia solar. Segundo o levantamento da Fundação Oswaldo Cruz e da Universidade de Pernambuco, que estudaram a síndrome da turbina, 66% dos moradores ouvidos, inclusive crianças e idosos, tomam remédios para dormir. Mais da metade relatou perda auditiva. 31% reclamaram do incômodo visual causado pelas pás. E 70% manifestaram vontade de deixar suas casas. A gente não é contra a energia limpa, mas esse projeto de energia limpa e energia renovável, ela tem que vir olhando para as questões das pessoas, da população rural. As pessoas já viviam ali, os seus ancestrais viviam ali, e esses aerogeradores, eles chegam e ocupam esse território e expulsam as pessoas desse território. Em nota, o consórcio responsável pela instalação dos aerogeradores afirma ter compromisso com o bem-estar e o desenvolvimento econômico e social das comunidades e ressalta que a implantação de todos os seus empreendimentos segue rigorosamente as exigências legais. Na verdade, o povoado está entre 2 fogos. De um lado, as torres, e do outro, uma mina de exploração de ouro que começou a operar em outubro do ano passado e que todos os dias promove explosões.
Um sismógrafo instalado em uma das casas do povoado registra dia a dia os tremores provocados pelas explosões. Em média, o índice da escala Richter, que vai até 10 graus, alcança 1,6 de magnitude. Mas no dia em que estivemos no Machixe, a explosão foi um pouco mais forte, chegou a 2 graus. Segundo a Isabel, as explosões são a causa dos danos na casa dela, rachaduras tão grandes que ficou impossível continuar morando ali. A Defesa Civil fez uma vistoria e recomendou a saída, mas laudo que é bom, nada. Até hoje a gente está imprensando o pessoal da Defesa Civil de Campo Redondo que ficar de entregar esse laudo. Não entregaram ainda, já tenho que ir no CRAS, na secretaria lá, mas eu só posso ir com o laudo constando porque eu saí, né? Eu não vou chegar na secretaria pedindo um auxílio no aluguel, aí você está pedindo por quê? Qual o problema? Não, não existe isso. Você tem que ter irmão, né? Você tem que ter o laudo. O irmão dela, que também nasceu na casa, diz que não suporta ver a situação. Nós estamos entre o fogo e o inferno. Porque de um lado nós estamos tendo aqui, hoje a mina do ouro aqui, né? Tudo bem, é deles. Eles pagam o direito de ser beneficiado. Exploração. De exploração. Só que porque ele está se beneficiando lá e está atingindo a nós, cabe a nós procurar os nossos direitos também. Tá entendendo? Porque como é que eu nasci e me criei nessa casa aqui, tenho 59 anos, ela nunca quebrou dessa forma, ela está quebrando hoje. Por quê? A Borborema é uma mina a céu aberto com um potencial de exploração de até 300 metros de profundidade. Pertence a uma empresa canadense, tem vida útil estimada em 11 anos e um potencial de exploração de pouco mais de 62 toneladas de ouro. Mas a mineradora identificou um depósito de ouro sob a BR-226, bem perto de Currais Novos, e negocia com o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, a mudança no traçado de 6 quilômetros da rodovia. Procurada pela produção do Domingo Espetacular, a mineradora alega seguir rigorosamente a legislação brasileira e faz um monitoramento sismográfico constante para assegurar que os níveis de vibração e ruído permaneçam dentro dos padrões técnicos permitidos. Apanhados no meio de duas situações extremamente estressantes, os moradores temem que o Machixe não resista por muito mais tempo. E eu digo aqui, e eu tenho certeza, que essa comunidade irá assumir daqui. É muito duro para a gente ter essa percepção, sabe? Se a gente sabe que a comunidade vai morrer, a gente tem que procurar o quê? O melhor para as pessoas, pelo menos uma condição de vida digna, mesmo que não seja aqui. Claro. Aí é isso que a gente está lutando atrás. O mais duro é, no futuro, a gente se encontrar e dizer: cadê Daniele, que é do Machixe? Cadê Isabel, que é do Machixe? Não existe mais. Não tem mais Machixe, não tem mais comunidade. Isso é uma das coisas que mais fere a gente, porque o nosso lugar está sumindo. A geração de energia limpa no Nordeste não se limita aos aerogeradores. Por toda a região, começam a surgir imensas áreas com placas solares, como essa aqui atrás de mim, em Açu, no interior do Rio Grande do Norte. São os chamados parques solares, que, segundo a previsão de especialistas, devem ultrapassar a geração de energia eólica. Mas se os parques solares são parte de uma solução para um mundo menos poluído, também são parte de um problema para as comunidades vizinhas. Não prejudica muito a paisagem, mas ele tem uma característica que é de desmatar áreas muito grandes, né? Muitas vezes eles vão escolher áreas que têm uma floresta de caatinga, né? Uma mata de caatinga que poderia ser preservada e que vai precisar ser desmatada porque eles precisam desmatar grandes áreas realmente. A empresa responsável pela captação da energia no Parque Solar do Açu alega que mantém diálogo permanente com os moradores, que o empreendimento foi submetido a um estudo de impacto ambiental e audiência pública e que realiza investimentos como a execução de programas ambientais. A ENGIE cumpriu com todos os seus requisitos durante o processo de implantação, né? Todos em conformidade com todas as determinações do órgão ambiental competente no estado do Rio Grande do Norte, o IDEMA, fez todo o seu trabalho com suas ações realizadas no resgate de fauna, flora, né? Com plantio de mudas, em reposição florestal, em mais de 260 hectares, né?
faz seu monitoramento contínuo da fauna e seguindo também durante todo o processo de operação. A dona Maura diz que a temperatura na comunidade Pingos está mais alta. Aqui deu 11 horas, 12 horas, Deus me livre, não tem quem saia nem por lá de fora. A quintura é demais. É correndo pro banheiro direto, tomando banho, é a mesma coisa. Para fugir do calor, ela e o marido transferiram a caixa d'água para dentro da casa. Tá dentro de casa, é feita dentro de casa, na minha cozinha. Para ter água gelada? Lá em cima. É toda fechadinha de telha, do jeito que o alpendre é a casa. Entendi. É bem geladinha a água. Nascida aqui, a Maria Sonali confirma o aumento do calor. A sua casa está a mais ou menos uns 15, 20 metros das primeiras placas solares. Desde que elas começaram a funcionar, a senhora percebeu alguma mudança aqui com relação a calor, essas coisas? Sim, a gente sentiu bastante o impacto da retirada da vegetação, que aqui só tinha vegetação, não tinha outra coisa. Tinha cajueiro, tinha pé de imbu, de manga. E aí eles tiraram tudo? Tiraram tudo. E a partir daí, quais foram os outros efeitos que vocês sentiram eventualmente? A gente não só presenciou a retirada de todas as plantas, como a gente também presenciou os animais invadindo as casas. O fluxo de aves que tinha aqui, até papagaio e outras coisas, sumiu, entendeu? Cobra, elas tinham acesso às nossas residências. E sem contar que a gente viu que o aumento da temperatura, a poeira que incomoda bastante, é algo que, depois que isso aqui começou, a gente não sabe mais o que é respirar um ar puro.